Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Apresentação Professor Elisane e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar do futebol amador. O destaque é o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro que está de folga nesse final de semana. Vamos falar do Terrão, falar também do Farizão. E no futebol brasileiro, o destaque são os estaduais. Vamos falar de Copa do Nordeste. Nesse meio de semana foi finalizado mais uma rodada da Copa do Nordeste, Copa Verde e da Copa do Brasil. Só faltou um jogo para a gente conhecer todos os times que irão participar, 40 times que vão participar da próxima fase da Copa Milionária do Brasil. Vamos falar da tabela do Campeonato Brasileiro, que vai começar em dia 13, 14 e 15 de abril. Vai começar o Campeonato Brasileiro. A gente tem a primeira rodada da Série A do futebol brasileiro. Vamos falar da Recopa Sul-Americana, o título do Fluminense. O Fluminense até que enfim ganhou da LDU em uma final. O futebol europeu, o destaque no meio de semana foi as Copas. Vamos falar muito, atualizar tudo que aconteceu e projetar mais um final de semana de muito futebol no Velho Continente. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fácil 79, do canal UBC de Futebol, o canal do Juan. Hoje a gente tentou fazer o programa ao vivo no Facebook, mas a internet não deixou, era só travando, então a gente vai fazer gravado para os amigos, né, que gostam de muita informação, saber o que aconteceu no meio de semana no Velho Continente, no futebol brasileiro e também no futebol amador. A gente vai projetar muitos jogos que acontecerão também nesse final de semana. Então, já no início do programa, trazer o boa noite de destaque inicial do Juan, boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para o Fluminense, que ganhou a sua primeira final para a LDU, inclusive que não faltou de segunda para cá foi destaque. Teve a primeira convocação do Dorival para a seleção brasileira, teve Copa por tudo que é país da Europa, inclusive no Brasil e na Inglaterra a gente vai ter o confronto entre Manchester United e Liverpool, que é o maior clássico da Inglaterra. Também tivemos a tabela do Brasileirão sendo mostrada, primeira vez da Série A e da Série B, e muitos outros destaques por aí, mas eu escolhi o Fluminense, que não ganhava da LDU. Nunca ganhou, na verdade, mas ontem foi a vez do Flusão de ganhar, porque a LDU já tinha muito aproveitado, já tinha ganhado uma Libertadores e uma Sul-Americana em cima do Flusão, e o Flusão ganhou a Recopa. Essas duas finais dentro do Maracanã. O Fluminense já tinha perdido as duas, mas ontem foi a vez do Fluminense e a Forra. 2-0, o destaque foi o colombiano Arias, que jogou muita bola e fez os 2 gols do Fluminense. Já a gente fala de Recopa, agora vamos falar de futebol amador. O Cruzeiro só treinando nesse final de semana, o Cruzeiro que jogou no final de semana pelo Farizão, classificou, deu 2-0 da equipe do Atlético lá da Conceição 2 e está se preparando para a sua estreia no Terrão, que acontece dia 10, a partir das 14 horas, lá na Arena São José contra o Santa Rita City. É a estreia do Cruzeirão da Massa. Lembrando que na Santa Rita são 2 quadros, primeiro e segundo quadro. No Farizão é apenas 1. Então, a estreia do Cruzeiro está marcada já para o dia 10, a partir das 14 horas. Lembrando que nesse grupo, além do Cruzeiro e do Santa Rita City, ainda tem o Cearazinho do Riacho Verde, esse time que é representado, só está com o nome do Cearazinho do Riacho Verde, mas parece que é o time do Lourão, o Real Madrid. Está todo mundo representando o time lá do Riacho Verde. O outro do grupo é o PSV da Lagoa do Serrote. Com certeza nós teremos grandes jogos por essa chave. Lembrando que tem outras chaves, mas os jogos do Cruzeiro, os jogos dessa chave, todos acontecem na Arena São José. E quando tiver o mata-mata, quando começar o mata-mata, todos os jogos serão na Arena São José. O Farizão, aliás, o Terrão, que tem a organização do Yales Cordeiro, do Edivando e também do Bena, cobertura total da TV FP Esportes. Falar no Terrão, a gente tem apenas um jogo nesse final de semana, Juan. Apenas um jogo que acontece na Arena Pernambuquinho. Que é o Santos do Curral Grande contra o Arca da Aliança das Pedrinhas. É só um jogo nesse sábado a partir das 14 horas. No final de semana teve 3 jogos e agora só um jogo nesse final
de semana. A gente sempre vai atualizar, trazer aqui as informações do terrão no nosso programa. O assunto agora é o Farizão. Já tem 28 times classificados para a próxima fase. Só faltam 2. Aliás, só faltam 4 times. 2 jogos foram adiados e 2 era para acontecer justamente nesse final de semana. Então, o Juan vai atualizar o jogo do sábado. São 3 jogos no sábado, Juan. Que é o G9 da Veneza contra o Palmeiras do Riacho das Flores. Esse é o jogo das 15 horas, Juan. Esse jogo já era para ter acontecido, mas o Palmeiras do Riacho das Flores estava envolvido na final do campeonato de lá. Jogos das 17 horas. São Paulo do Murici contra o Vasco da Lagoa do Giral. O Náutico do Salgadinho contra o Atlético do Mulugum. E o jogo que foi adiado por motivos superiores, o Palmeiras da Ladeira Vermelha contra o Bahia Esporte Clube. Então, Juan, são 28 times classificados. Esses times, 4 sairão nesse final de semana e se juntarão a esses times para a gente... Aliás, o sorteio, Juan, acontece no sábado, sai 3 times, aí vai ficar 31, faltando só o confronto do Bahia, e vai ter o sorteio 9 horas lá no Colégio Cordeiro. Então, na segunda-feira, a gente já vai trazer todos os confrontos da segunda fase, também conhecida como 16 avos de final. Lembrando que essa competição começou com 64 times, no domingo vai ficar apenas 32 para ir para 16 avos de final, 8avo de final, 4º de final, semifinal e a grande final, tá certo, Joãozinho? Só recapitulando os times classificados para a próxima fase do Farizão. Agora são 28, a gente começou com 17, mas agora evoluiu, são 28. O Vila Nova do Tabuleiro do Gado contra o Santos do Curral Grande. A gente tem o São Gonçalo de Mutambeiras e o Arco da Aliança. O Cruzeiro de Nova Olinda, Santana Esporte Clube, Cruzeiro de Umburanas, Flamenguinho do Beira Rio, Juventude do Camará, o Arsenal, o Santos do Mulugu, o Grêmio da Bahia, o PSV da Lagoa de Serrote, São Paulo do Sapó, São Paulo do São Bento, Baixada da Sede, Barcelona do Chinelo, Santos do Córrego, Vitória do Córrego das Almas, o Santos é do Engenho Velho. Temos o São José do Pedregal, Portuguesa das Águas Belas, Real dos Paus Brancos, o Botafogo da Malhada dos Bois, São Paulo de Baixa Fria do Santos, o Cruzeiro do Barro Preto, Real Madrid do Pedregal, o Palmeiras do Bom Jardim e Juventude do Pajeú. São 28 times, mais 4 ficarão 32, então 16 times, a 16 confrontos na próxima fase. O Farizão, Juan, que tem 20 mil reais de premiação, uma boa premiação, o campeão vai levar 10 mil reais, mais troféu e medalha. O vice-campeão, 5 mil reais, troféu e medalha. O terceiro colocado, 3 mil reais de troféu. O quarto colocado, 2 mil reais. O artilheiro, 300 reais. E o goleiro menos vazado vai levar 300 reais e um troféu. Tá aí a premiação, boa premiação do Farizão. O Juan está marcado para amanhã. O assunto agora é a Copa Regional da Lagoa do Serrote, 12ª Copa Regional da Lagoa do Serrote. Nesse final de semana tem marcado o Real Madrid do Pedregal contra o Baixada, os 2 times da sede. Está marcado para as 14 horas, até segunda ordem desse jogo está marcado. E vamos ver, né, se agora essa competição realmente aconteça, né? Porque tem jogos bem esporádicos, acontece um jogo, depois marca um jogo, acaba não tendo. E acho que todo mundo está torcendo que comece o mata-mata dessa competição. Mandar um abraço para o meu amigo Alberto Ripardo, ele que sempre nos mantém informado de todas as competições que acontecem na Lagoa do Serrote. Agora vamos falar de futebol amador. O destaque é o nosso manjadinho, Juan. O Campeonato Cearense, que tem 6 times lutando pelo título e 4 times lutando por sobrevida, né? 2 vão permanecer na primeira divisão e 2 serão rebaixados. A gente teve, Juan, na primeira rodada, o Atlético e o Caucaia empatando 2-2. E na segunda-feira, para completar a primeira rodada, o Barbalho empatou 0-0 com o Horizonte. E no meio de semana a gente teve mais 2 jogos, Juan. Tivemos o Horizonte 2-1 no Atlético Cearense e o Caucaia 2-0 no Barbalho. Com isso, a gente vê, Juan, que o Horizonte e o Caucaia já se colocam à frente, né, para fugir da zona da degola. O Barbalho e o Atlético Cearense estão caindo fora. Né? Juan. Então, Juan, a rodada número 3 já acontece nesse final de semana, lembrando que só são 6 jogos. O Caucaia e o Horizonte contra o Atlético Cearense e o Barbalho é que a gente pode ter o famoso jogo de compadre, né? Mas não dá para ter jogo comparado ainda não, Juan, porque ainda está meio complicado. Todo time ainda pode se salvar e todo mundo pode cair, depende
do seu desempenho. O Juanzinho, lutando pelo título, o Ceará já está classificado para as semifinais, esperando Iguatu ou Ferroviário. O Fortaleza também está nas semifinais, esperando o Maracanã ou o Floresta. A gente teve os jogos de ida e os mandantes ganharam, né? O Ferroviário ganhou de 1-0 em casa e a equipe do Floresta ganhou de 1-0 do Maracanã. Agora nós temos, Juan, em Iguatu, o Iguatu recebendo o Ferroviário, tem que ganhar com 2 gols de diferença para ir para as semifinais, e o Maracanã recebendo o Floresta também na mesma situação. Se for ganharem, os times que perderem ganhar com a diferença de 1 gol, vão para as penalidades. Mas, se ganhar com mais de 2 gols, quem passa é os times da casa. Lembrando que no jogo de ida só deu o time da casa. Ainda no Manjadinho, a gente tem o Campeonato Cearense, a terceira rodada do Campeonato Cearense da segunda divisão. O Juan vai atualizar os jogos desse final de semana, lembrando que o líder é o Em Casa, Juan. Tiradentes contra o Cariri, o Maranguape contra o Itapipoca, o Pacatuba contra o Guilherme Esportivo Pague Menos, o Guarani de Juazeiro contra o Pacajus. Essa competição que tem o Icasa em primeiro, o Cariri em segundo, com 2 pontos. O Icasa já botou 4 pontos em 2 rodadas. O Icasa ganhou os 2 jogos, né, Juan? Então tá muito bem a equipe do Icasa. O Juanzinho, agora vamos falar de Copa do Nordeste. A gente teve nesse final de semana, além nesse meio de semana, essa rodada que foi desmembrada, né, no meio de semana passada teve 4 jogos, a gente teve mais jogos. O destaque negativo foi o Ceará Sporting Clube, jogando bem, jogou 60 minutos muito bem, ganhando de 2-0 e sofreu empate com um time que é lanterna do grupo B. E o Juan vai atualizar os jogos dessa rodada. O Ceará, que estava com a vitória, assumindo a liderança do grupo A, com esse empate, acabou ficando fora momentaneamente do G4. O Ceará é quinto colocado. O América de Natal 2-2 com 13, o River do Piauí 1-0. Itabaiana, o Ceará 2-2 com o ABC, o CRB perdeu de 1-0 para o Bahia. O Ceará tem que começar a abrir o olho, porque essa história de time grande não cai na primeira fase não cola não, porque o Bahia caiu no ano passado. Né? Exatamente, Juan. E outra coisa, só são 8 jogos, é grupo contra grupo, os times do mesmo grupo não se enfrentam nessa primeira fase. O grupo A, que tem o Esporte Clube do Recife, com 7 pontos, é o líder. O CRB, que perdeu, também tem 7, é o segundo. A equipe do Botafogo da Paraíba também tem 7. O River, com 6 pontos, é o 4º colocado. O Ceará Sporting Clube é o 5º também com 6 pontos. É tal coisa, grupo contra grupo. Se você ganha um jogo, né, vai lá para cima. Mas se perde também, fica numa situação muito difícil. Então, o Ceará ainda depende só dele, mas precisa muito em breve começar a ganhar. Teve 2 jogos dentro de casa e empatou os 2. Grupo B é a classificação, ó. Grupo B, o Bahia em primeiro, o Fortaleza em segundo, o Altos em terceiro e o Náutico em quarto. O Ceará tem que tomar cuidado, porque daqui pra frente tem um jogo contra o Bahia e outro contra o Fortaleza, né? E outra coisa, Em Juan, compensação, tem um jogo contra o 13 e outro contra o Itabaiana. o Ceará tem que abrir o olho, porque além de classificar, é importante classificar, e tem que classificar em primeiro e segundo para as quartas de finais é jogo único e você decide em casa. Então, se você classifica em terceiro ou em quarto, você vai decidir no campo do adversário, e a gente sabe que dependendo do adversário é realmente muito difícil. Então, a quinta rodada, ou seja, estamos passando já da metade. Na quinta rodada, depois são 3. Está marcado para o meio de semana e o Juan vai atualizar todos os jogos. O destaque, lógico, é o Ceará Sporting Clube jogando contra o Bahia no Castelão. E o Ceará tem que ganhar esse jogo, depois tem o clássico com o Fortaleza, como o Juan falou. O Náutico contra o River do Piauí, o Vitória contra o Itabaiana, o Botafogo de Ribeirão Preto lá de São Paulo. Esse daqui é o Botafogo da Paraíba. O Belo vai jogar contra o Fortaleza. A Juazeirense contra o América de Natal, o Maranhão contra o 13, o Ceará contra o Bahia, o Altos com o Sport e o ABC com o CRB. O Fortaleza que também não está lá das melhores fases, mas pelo menos está se classificando. Né? O Juanzinho, a gente teve também o fechamento das 16 aves de final da Copa Verde. A Copa Verde que tinha 8 times já classificados para as oitavas de final, aí mais 16 times. Esses 16 times fizeram confronto, apenas um jogo, para decidir quem também passava para as oitavas de final. E o Juan vai atualizar os resultados de quem passou para as oitavas de final da Copa Verde. Lembrando que nessa fase era jogo único. Temos o Ceilândia empatando em 0-0 com o Real Brasília. Passou o Ceilândia nos pênaltis. Anápolis 1-1 com o Porto Velho. Lembrando, Juan, que esse jogo foi 3-3, tá certo? Foi 3-3 e nos pênaltis deu a equipe do capital. O Anápolis 1-1 com o Porto Velho. Passou o Porto Velho 2-1. E aí,
tivemos o Real Noroeste perdendo de 2-1 para o Rio Branco do Espírito Santo, União Rondonópolis 4-0 no Costa Rica, o Águia de Marabá perdeu 2-0 para o Rio Branco, o Tocantinópolis 2-1 no Manauara e o São Raimundo 3-3 com o Capital. Passou o Capital nos pênaltis, a gente teve 4 confrontos decididos nos pênaltis de 8, né? Ô Juan, o que você falou que foi 0-0 foi do Ceilândia, né? Tá certo, então tá certo. Com isso, as oitavas de finais agora estão definidas e o Juan vai atualizar os jogos, lembrando que eles já acontecem, Juan, no próximo meio de semana. O Remo com o Trem, Brasiliense com o Ceilândia, Cuiabá. Um confronto candango, né? Os dois times lá de Brasília. Porém, ultimamente o brasileiro está perdendo por Ceilândia. Cuiabá com Porto Velho. Outro confronto no mesmo estado. Vila Nova contra o Rio Branco do Espírito Santo, esse já é de outro estado. Goiás contra o União Rondonópolis também. Manaus contra Tocantinópolis. Paysandu contra Rio Branco. A gente vai ter o duelo Pará contra Acre, né? Amazonas contra o Capital FC. Juanzinho, então com isso aí a gente vai conhecer. Também é jogo único, viu, Juan? Jogo único. Agora o nosso destaque Estou com saudade do Tuntum no nosso programa. É a Copa do Brasil. Tuntum, a gente vai falar muito do Tuntum quando começar a Série D, Juan. Então, a partir de abril, no início de maio, tem Série D. A gente vai dar destaque essa torcida para o Tuntum subir. Ô, Juanzinho, a gente teve. A Copa do Brasil, ela iniciou com 80 times nessa primeira fase. E só vão ficar 40. Só falta um jogo, que é o Fortaleza. O Fortaleza que joga fora de casa com o Fluminense do Piauí. Esse jogo foi adiado por conta dos incidentes que aconteceram aqui para o Fortaleza no jogo da Copa do Nordeste. O que aconteceu, a torcida do esporte, né, os vândalos do esporte, apedrejaram o homem do Fortaleza, alguns jogadores feridos. Esse jogo foi adiado, acontece domingo. E quem passar desse confronto, Juan, enfrenta a equipe do Retrô. Então, a gente conheceu nesse meio de semana, Juan, mais os times classificados. Mais 15 times classificados, o Juan vai atualizar os jogos da terça. O Atlético Clube 1-0 no Voltaço, que de Voltaço só tem o nome, no Volta Redonda. O Iguatu 0-0 com o Juventude, passou o Juventude, grande resultado do Iguatu. O Marcílio Dias perdeu de 3-1 para o Vasco, o Olaria perdeu de 1-0 para o Maringá. Não, o Olaria perdeu de 1-0 para o São Bernardo. Maringá perdeu 1-0 no América Mineiro. Esse jogo foi interessante. Esse jogo foi interessante porque a equipe do Maringá jogou muita bola e era pressão demais. E nos acréscimos, estava 0-0, fez um gol nos acréscimos aos 50 minutos e o América foi para cima e no lance seguinte fez o 2-0, comemorou demais o Maringá, que no ano passado pegou o Flamengo, ganhou em Maringá, quando foi para o Rio de Janeiro acabou sendo goleado, pegou 8, né? Mas a equipe do Maringá passa de fase e deixa o América no meio do caminho. O Maringá, o América que olhava para o vermelho e preto do Maringá, não, para o branco e preto do Maringá e viu o Atlético Mineiro, né? O Itabuna perdeu de 8-0 para o Nova Iguaçu. O Maranhão perdeu. A Copa do Brasil, Rua, tem muitas goleadas nessa fase. A gente está sentindo falta, mas está aí, apareceu. Maranhão perdeu de 2-1 para o Ferroviário e Maranhão. Essa daqui já foi na Série D e agora sofreu mais um. O Ferroviário está machucando. O Ferrinho machuca. O Ferrinho passando de fase e colocando mais R$900 mil no bolso. E com o Ferro fere, com o Ferro será ferido. Murici de Alagoas contra o Confiança, acabou 2-1, Petrolina 3-2 no Cascavel, o Asa perdeu 2-0 para o Internacional, o Água Santa 2-1 na Jacuipense, o Gás perdeu de 1-0 para o Brusco, o Bruscão foi com gás, a Portuguesa Santos perdeu de 1-0 para o Caxias, Vila Nova de Minas Gerais 1-0 na Aparecidense, o Maitá 1-1 com o Sampaio Corrêa, o Maitá que foi eliminado da Copa Verde num dia e no outro da Copa do Brasil. Operário do Mato Grosso do Sul 0-0 com o Operário de Ponta Grossa e o Operário de alguma vila aí. 0-0 com o Criciúma, passou o Criciúma. Inclusive 3 operários em sequência aqui. A gente teve também o Trem pegando 4-0 do Sport. O Trem que também pegou 4-0 do Sport, não, do Vasco, no passado, né? No ano passado. E o Gi Paraná 0-0 com o Paysandu foi a última, passou o Paysandu. Lembrando que nessa fase, o time mandante, ele tinha que ganhar. O melhor ranqueado jogava fora, mas jogava pelo empate. Então, quem empatou fora de casa passou
Então, com isso, Juan, como eu falei, só falta um confronto, é o Fluminense do Piauí, recebe o Fortaleza joga pelo empate. Quem passar aqui enfrenta a equipe do Retrô, o Retrô que está classificado, e as 32 avos de final já estão definidos. Já tem 15 confrontos, aliás, já tem 29 confrontos definidos, 32 avos de final, Juan. Tem 31 confrontos definidos nessa fase. O Águia de Marabá contra o Capital, Portuguesa contra o Cuiabá, o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Anápolis e Ipiranga, o Porto Velho, o América de Natal contra o São Luís, Real Brasília contra o Atlético Goianiense, o CRB com o Atlético Clube, São Bernardo com o Corinthians, dá por São Bernardo sonhar. O Maringá com o Amazonas, o Souza com Petrolina, Nova Iguaçu contra o Internacional, dá para o Nova Iguaçuzinho sonhar? O ABC contra o Brusque, Caxias contra o Bahia, Vasco contra o Água Santa, o Sport contra o Muricy, Sampaio Corrêa contra o Ferroviário, o Brasiliense contra o Criciúma, se lascamos. O Vila Nova de Minas Gerais contra o Operário e o Juventude contra o Paysandu. Então, Juan, tá aí, ó. Começou essa competição, começou com 60, ali, com 128, ali, com 80 times. 80 times, eram 40 confrontos, né? Até dei a informação errada, que era 32 avos de final, 32 jogos. Não, mas só uma espécie de 32 avos de final, mas o número só são 20 confrontos. 80, 40 nessa fase. Não tem essa Juandil mandando jogar pelo empate. É só um jogo, mas se for empate, vai para os tiros livres da marca dos pênaltis para passar de fase. Aí, quando a gente tem 20 confrontos, passa 20. Aí, entre os times da Libertadores, entre o campeão da Copa Verde, o campeão da Copa do Brasil, e da Copa do Nordeste, e também o campeão da Série B, que é o Vitória. O Ceará também vai entrar nessa fase. Lembrando, Juan, que esses times que estão na Libertadores, são 12 times que estão na Libertadores, 8 na Libertadores, o Atlético Paranaense, o Ceará campeão do Nordeste, tem o campeão da Copa Verde, e também tem o campeão do Copa Verde, Copa do Nordeste e o campeão da segunda divisão, que é o Vitória. Esses times, Juan, eles ganharam a cota da primeira fase, sem jogar, vão ganhar a cota da segunda fase, tá certo? E quando for para a terceira, ganha a cota da terceira fase, e se for passando, vai ganhando, tá certo? Não tem essa de entrar na terceira e ganhar dinheiro só quando começa a jogar, não. Eles já ganharam, porque eles já classificaram direto, tá certo? Então, é a Copa Milionária do Brasil, sensacional. Ok, Juanzinho? O nosso destaque agora, Juan, é o Campeonato Paulista, Juan, que teve jogo atrasado, porque o São Paulo e o Palmeiras disputaram a Supercopa do Brasil, tiveram jogos adiados. Esses jogos foram recuperados nesse meio de semana e o Juan vai atualizar os jogos que estavam atrasados. Agora está todo mundo com 10 jogos. A Portuguesa perdeu 2-0 para o Palmeiras e Internacional de Limeira perdeu de 3-0 para o São Paulo. A Portuguesa perdeu 2-0 para o Palmeiras e a Internacional de Limeira perdeu de 3-0 para o São Paulo. Com isso, Juan, tem times lá, o Corinthians, por exemplo, se o Mirassol ou a a Internacional de Limeira ganhar um jogo, o Corinthians já não tem chance de classificação, mas também já se livrou da zona da degola. Só faltam 2 rodadas para a gente conhecer os times que classificam para as quartas de final. As quartas de final, que lá em São Paulo é jogo único. O Juan vai atualizar os jogos da penúltima rodada, que acontece nesse final de semana, sábado e domingo. O Botafogo de Ribeirão Preto contra o Guarani, o Corinthians contra o Santo André, Portuguesa contra o Mirassol, Internacional de Limeira contra o Ituano, São Bernardo e Água Santa, Ponte Preta e Novo Horizontino, Red Bull Bragantino e Santos, São Paulo e Palmeiras. Esses 2 últimos jogos para se pensar, né? Para se pensar. E a gente também tem o destaque do Campeonato Carioca. O que o Flamengo precisa para ganhar, que está segurando a barra? Só entrar em campo. Entrar em campo já é campeão, está segurando a barra, né? Porque se o Flamengo precisa ganhar, o Fluminense precisa tirar uma diferença, Juan, de muitos gols, e isso não vai acontecer, né? O Fluminense, que tem apenas 8 gols de saldo, e o Flamengo tem 12. Então, se o Flamengo tem 19. Então, o Flamengo tem uma diferença muito grande, 8 para 19, são 11 gols. Precisa o Flamengo perder de 1-0 e o Fluminense ganhar de 11 para
para ser o campeão. Ganhar de 10, tá certo, mano? Ganhar de 10 da equipe do Botafogo, o Campeonato Carioca, como eu falei, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara já. Amanhã vai só receber o troféu. O Flamengo que joga às 16 horas. Amanhã o Juan vai atualizar a última rodada para a gente conhecer os 4 times que irão disputar as finais do Carioca, os 4 times que irão disputar a Taça Rio, porque o rebaixado só é um e a gente já sabe que é a equipe do Audax. O Juan vai atualizar a última rodada. Flamengo contra o Madureira, o Audax com o Sampaio Corrêa, Fluminense contra o Botafogo, o Vasco contra a Portuguesa, Volta Redonda contra o Nova Iguaçu e o Boa Vista contra o Bangu. E o Fluminense pode matar o Botafogo de vez. O Botafogo aqui precisa ganhar e torcer pelo tropeço do Vasco. O Vasco, para evitar o Flamengo na semifinal, precisa ganhar o seu jogo e torcer que a equipe do Nova Iguaçu não ganhe o seu, tá certo, Anzinho? Então, nesse final de semana, a gente vai ter também rodada do Gaúcho, a gente vai ter também do Mineiro, outros estaduais, né? Alguns a última rodada, ou seja, está no afunilamento, alguns também já começam o mata-mata. A gente teve foi a Supercopa Gaúcha, né? E como é que funciona essa Recopa Gaúcha? Recopa Gaúcha é o campeão da Copa lá. Os times pequenos, né, quando termina o campeonato lá, eles fazem uma Copa Gaúcha lá e sempre ganham um pequeno. E como o Grêmio o São Luís também ganhou ano passado e ano retrasado. Exatamente. Sempre quem ganha é o São Luís. Aí, dessa vez, a torcida, por isso que o Renato, rapaz, a torcida do Grêmio pega no pé do Renato. O Renato não viajou, mandou time misto e o Grêmio foi derrotado 2-0. Então o São Luís foi o grande campeão da Recopa Gaúcha. O São Luís é uma Libertadores. O torcedor do Grêmio, ok, se ganhar a Recopa, não acontece absolutamente nada, mas não quer perder, né? Uma taça, o torcedor quer que ganhe. O Renato tem essa de não viajar para jogos que ele não considera importante, não viaja, manda só os reservas. No Flamengo também a torcida pegou no pé do Renato justamente por isso. Ele começou muito bem, mas tinha jogo que ele abandonava e mandava o seu auxiliar. E isso o torcedor não aguenta. Por isso que a torcida do Grêmio está pegando no pé dele. Depois de uma derrota no Grenal, ele acaba fazendo isso, né? Mandando um time bem fraquinho para jogar uma final, que foi a final da Recopa Gaúcha. Falar em Recopa, Juan. Falar em decisão, teve a decisão da Recopa, né? O Fluminense tinha perdido no finalzinho, lá da LDU, o Fluminense que já tinha perdido uma Libertadores dentro do Maracanã, nos pênaltis para a LDU, e tinha perdido também uma Sul-Americana. E ontem foi a forra, o jogo quando terminou 2-0, 2 gols do Arias, o primeiro gol de cabeça, um lançamento, ótimo lançamento do Xavier. Depois o John Kennedy foi expulso, o Fluminense ficou com um jogador a menos. Se fosse 1-0 ia para a prorrogação, mas o Renato Augusto recebeu uma bola na área, né? Passou pelo cara, o cara chegou atrasado, fez o pênalti e o Arias de bela feitura fez o segundo gol. Fluminense campeão da Recopa Sul-Americana, o Fluminense daqui é o atual campeão da Libertadores, é o time a ser batido na Libertadores e agora ganha a Recopa, né? Conseguiu 2 títulos internacionais em menos de 2 meses. O nosso destaque agora, Juan, a gente vai falar de Copa Libertadores da América, né? Todo mundo quer disputar a Recopa do próximo ano. Lembrando que a Sul-Americana, Juan, começa já no próximo meio de semana, mas a Libertadores está rolando, teve a primeira fase, e essa primeira fase, Juan, que não entravam os times brasileiros ainda, né? Foi 3 jogos. Exatamente, Juan. E aí agora entrou os times brasileiros ambos passaram, né? Exatamente, Juan. Então, a segunda fase contava com a equipe do Red Bull Bragantino e também do Botafogo. Alguns jogos teve surpresa, Juan. Alguns times classificados teve surpresa. Lembrando que essa fase, Juan, só tem agora 8 times e desses 8, 4 irão para a fase de grupo, tá certo? Então, nos próximos 2 meses de semana, a gente vai ter Libertadores, ficarão 4 e vai ter o sorteio para começar a Libertadores para todos os times. Vão atualizar os resultados de quem passou de fase. O Colo-Colo 0-0 com o Godoy Cruz da Argentina, o El Nacional passou o Colo-Colo, o El Nacional perdeu de 1-0 para o Esportivo Trindense, o Esportivo Trindense do Paraguai passou o Botafogo 6-0 na Aurora, um time que toma 6-0 do Botafogo nessa fase só pode ser um time mesmo. O Atlético Nacional perdeu de 3-0 para o Nacional Assunção, passou o Menor Nacional. Surpresa, né, Juan? Esse Atlético Nacional da Colômbia perdeu em casa, né?
Sim, pro Nacional Assunção, que teve uma final de Libertadores bem bizarra. O Nacional do Uruguai 2x0 no Porto Cabelo, esse sim é grande. O Red Bull Bragantino 0x0 Surpreso, o Red Bull teve dificuldade para passar por esse time da Colômbia. o Águilas Douradas, que não é muito tradicional na Colômbia, mas o Bragantino conseguiu passar, evitou o vexame, passou nos pênaltis. E o Sport Cristal é o que eu digo, o Sport Cristal é tecnicamente o time mais forte que o Always Ready, mas tomou 6x1 no primeiro jogo e ficou meio difícil de reverter. Fez 3x1, mas não adiantou de absolutamente nada. E o Palestino 2x1 na Portuguesa da Venezuela. Agora vamos para a final, né? É a final, né? São 4 confrontos, 2 jogos, né? Joga em casa e joga fora. Quando terminar essa fase, aí vai começar a fase de grupo. Quem pega quem, Juan? Red Bull Bragantino com o Botafogo, o Nacional Assunção contra o Palestino. E aí já garantimos o time meio exótico na fase de grupos, né? Tomara que o Flamengo pegue. O Always Ready contra o Nacional e o Colo-Colo contra o Esportivo Trindense. Esse jogo desse Esportivo Trindense também ele passou pelo um time do Equador, Juan, que era o Nacional do Equador, né? Que é o segundo maior campeão de taças do Equador, né? O Juanzinho e também Só fica atrás do Emelec. o Nacional do Uruguai é time tradicional, mas pegou pedreira porque tem altitude, tem que ter cuidado nesse jogo lá na altitude. O Juanzinho, a CBF divulgou ontem, né, nessa quinta-feira, a primeira rodada da Série A do futebol brasileiro que começa a abrir. A estreia terá logo na estreia, Juan, o Palmeiras, que é vencedor, é duelo de campeões na estreia, né? O Palmeiras, vencedor da última edição da Elite Nacional, visita a equipe do Vitória, o Vitória campeão da Série B. Então, eu já vi isso em algum lugar. Sempre acontece, a CBF coloca o campeão da Série A com o campeão da Série B logo na primeira rodada. E aí tem também esse jogo que é polêmico. Os primeiros, exatamente, porque o Palmeiras quando caiu na época do Marco, né, em 2002, foi um 7x2 para a equipe do Vitória. Os primeiros clássicos ocorrerão na terceira rodada. São três embates estaduais, inclusive o tradicional Bavi. Tem o Bavi, né? Esse será disputado também 3 clássicos nessa rodada, e além dos 3 clássicos, vai ter logo na terceira rodada um Flamengo e Palmeiras, aí é para medir forças logo no início da competição daí, Juan. Então, o Campeonato Brasileiro começa em abril, na segunda metade de abril, Juan, começa o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. O Juan vai atualizar os jogos da primeira rodada, como eu falei, muitos jogos, Juan, muitos confrontos bons, né? Primeira divisão realmente só tem jogaço, é clássico. Quando não é clássico estadual, é clássico regional e já tem alguns na primeira rodada. Internacional contra o Bahia, o Cruzeiro contra o Botafogo, Vitória contra o Palmeiras, Fluminense contra o Red Bull Bragantino, Vasco e Grêmio. Como é bom ver o Vasco e Grêmio. Se eu não estivesse assistindo o jogo do Flamengo nem do Ceará, eu estaria assistindo Vasco e Grêmio. Corinthians e Atlético Mineiro, São Paulo e Fortaleza, Atlético Paranaense e Cuiabá, e Atlético Goianiense e Flamengo. O Goianiense que voltou, né? O Goianiense voltou, o Flamengo, né, que na época do Domenech Torrent estreou contra o Atlético. O Flamengo era aquele timaço de 2019, comandado pelo Jorge Jesus. Em 2020 estreou no Brasileiro, pegando 3x0 do Atlético. Na verdade, achou tudo. Só que o Flamengo foi, depois trocou de treinador, acabou sendo campeão no final com o Rogério Ceni. O Rosinho, futebol europeu, a gente o destaque é a Primeira Liga de Portugal, onde o Benfica, 2 pontos à frente, né, do Sporting, e tem rodada completa nesse meio de semana. A gente teve, Juan, as quartas de finais aliás, nesse meio de semana, aconteceu alguns jogos valendo pela Taça de Portugal. A Taça de Portugal, que nas quartas de final o Benfica passou pelo Vizela, o Sporting passou pelo Leiria, o Porto passou pelo Santa Clara e o Vitória, Juan, passou pelo Gil Vicente. E a gente teve ontem o primeiro jogo das semifinais. A equipe do Sport ganhou 2x1 da equipe do Benfica. Então o Sport em casa ganhou 2x1 do Benfica. Agora tem o jogo de volta. Esse jogo acontece em Lisboa. Esse jogo que aconteceu em Lisboa. E agora vai acontecer no campo. Aliás, é clássico, os dois times são de Lisboa, né?
Agora o mando de campo vai ser da equipe do Benfica, jogando de bola. A equipe do Porto, ele teve um jogo, esse jogo acabou sendo interrompido e jogou também ontem, aí ele passou, né? Passou ainda ontem, teve o jogo das quartas de final, ele vai jogar com Vitória ainda os 2 jogos, tá certo? Então, vamos falar agora de Bundesliga. Essa Copa de Portugal, taça, que sempre tem os mesmos confrontos, né, no geral. De vez ou outra chega um Braga, chega um Vitória, que dessa vez não deu certo, e o Tondela em 2021. Ô, Ronzinho, lá na Bundesliga, o Leverkusen tem 61 pontos, é o líder, e quando vai ganhar, tudo conspira a favor. A equipe do Bahia hoje acabou empatando 2-2, e se a equipe do Leverkusen ganhar no final de semana, Juan, essa diferença, ela vai para, agora são 8 pontos, vai para 11 pontos, Juan. Aliás, agora são 9 pontos. Então, se ganhar, não, são 7 agora, são 7. Se ganhar, vai para 10, tá certo? 10 pontos ficarão faltando 10 rodadas. É realmente muito difícil de tirar essa diferença. Alô, okay? Botafogo, alguém precisa de aula aqui. Ronzinho, mas eu acho que a equipe do Leverkusen não perde não, tá certo? Ô, Ronzinho, a Eredivisie, o PSV não tem adversário, mas teve, nesse meio de semana, a Copa lá da Holanda. Interessante, Juan, que o Ajax, a equipe do PSV, já saíram bem antes, né? O Ajax que foi eliminado por um time que tem estádio de 700 pessoas. A gente teve nas semifinais, ontem, a equipe do Feyenoord fez 2-1 no Groningen. E o Cambuur perdeu de 2-1 para o Nîmes na prorrogação. A final, Juan, a final bem ilustrada, né? Não pelo Feyenoord, pelo time pequeno que chega na final da Copa da Holanda, Juan. Foi o Feyenoord contra o Nîmes. Esse jogo acontece em abril, Juan. Em abril acontece essa competição. Lá na França, o PSG é o líder. Teve o clássico, Juan. Quando começou o bate-bola, estava com 80 minutos, estava 0-0. O PSG também, que não tem adversário. A gente teve, o destaque foi a Copa da França. E já teve quartas de finais, já teve 3 confrontos. O Juan vai atualizar quem classificou. Classificou o Rennes 3-1 no Le Puy-en-Velay. O Rouen 1-1 com o Valenciennes. Passou o Valenciennes nos pênaltis. O Lyon 0-0 com o Strasbourg passou o Lyon. A gente tem o PSG com o Nice, que a essa hora já deve ter acabado, né? Não, esse jogo acontece só no dia 13 de março, para ficar os semifinalistas. Okay? Eu confundi com o jogo que está acontecendo agora. O Juan, a La Liga também tem rodada. O Real Madrid é o líder, o Girona ali está bem próximo. Quando eu digo próximo, não é o segundo colocado, mas a diferença são 6 pontos, Juan. 6 pontos. Teve a Copa do Rei. Copa do Rei, Juan, que a equipe do Mallorca tinha empatado em casa 0-0 com a Real Sociedad. E o Atlético Bilbao, de forma surpreendente, tinha ganho de 1-0 da equipe do Atlético de Madrid. E a gente teve os jogos de volta nesse meio de semana e a gente conheceu os finalistas. Real Sociedad perdeu de 2-1 com o Mallorca e passou o Mallorca nos pênaltis do Atlético Bilbao 3-0 no Atlético de Madrid, considerando a final inusitada. Juan, porque foi surpresa, né? O Atlético de Madrid tinha tudo, né? Depois de passar pelo Real Madrid, passar para a final, acabou saindo, né? E saiu de forma vexatória. Perdeu 2 jogos e pegou um pneu 3-0, né? E o Mallorca também tem passado pela Real Sociedad. Real Sociedad é mais time. E está na Champions League. O Ronzinho, na Série A italiana, Série A Team, a gente teve jogos atrasados, 2 jogos atrasados, e a gente teve em 2 jogos, 11 gols. O Sassuolo perdeu de 6-1 para o Napoli e a Inter 4-0 no Atalanta. A Inter, Juan, que é líder, agora são 12 pontos à frente da Juventus. Realmente é muito difícil, faltam 12 jogos, pode entregar o Scudetto para a equipe da Inter de Milão. Na Inglaterra, a gente teve, Juan, aliás, agora são 26 jogos. Está todo mundo com a mesma quantidade de jogos. E o líder é o Liverpool, mas um pontinho à frente da equipe do City
e 2 pontinhos à frente do Arsenal. Nessa rodada, Juan, qualquer um pode assumir a liderança, né? O Liverpool, se ganhar, é líder, mas se tropeçar, pode ser ultrapassado tanto pelo City como também pelo Arsenal, e tem o clássico de Manchester, né, Juan? Vai atualizar todos os jogos da rodada número 27 da melhor competição do mundo, que é a Premier League. O Brentford contra o Chelsea, o Everton contra o West Ham, o Fulham contra o Brighton, Newcastle contra o Wolverhampton, Nottingham contra o Liverpool, Tottenham com o Crystal Palace, luta com o Aston Villa, Burnley com o Bournemouth, Manchester City com o Manchester United. Pegar rival em casa, fora de casa, nunca é coisa boa. O Manchester United, o Sheffield United com o Arsenal. E, por incrível que pareça, é mais satisfatório ver o Manchester City ganhando esse campeonato do que o Liverpool, porque se o Liverpool ganhar, ele empata com a gente. O Liverpool, Juan, que tem tudo para continuar na liderança, que joga o Nottingham, venhamos e convenhamos, o Liverpool tem tudo para ganhar e ganhar bem. Mas o destaque na Inglaterra foi as quartas de finais, oitavas de finais da Copa da Inglaterra, jogo único, que o Juan vai atualizar os resultados de quem passou. Passou o Coventry City da segunda divisão, 5-0 no meio de Stone, se não me engano é da sétima. O Bournemouth perdeu empatou em 0-0 com o Leicester e perdeu na prorrogação 1-0. O Blackburn 1-1 com o Newcastle, passou o Newcastle. O Luton perdeu de 6-2 para o Manchester City. O Chelsea 3-2 no Leeds. Nottingham perdeu de 1-0 para o Manchester United. O Wolverhampton 1-0 no Brighton. E o Liverpool 3-0 no Southampton. Rua não teve muita surpresa, não. A surpresa aqui foi o Leicester, que é líder da Championship, tirou um time de primeira divisão. E do restante não, né? Passaram aqueles times que realmente a gente achava que ia passar, como ficaram as quartas de finais da Copa da Inglaterra. Lembrando que a Copa da Liga, o Liverpool foi campeão no último domingo em cima do Chelsea. O Liverpool, que estava muito desfalcado, mesmo assim ganhou o título. O Wolverhampton contra o Coventry, o Manchester United contra Lembrando, o Juan, Liverpool. que a gente já pode falar aí que a gente vai ter um time intermediário, né? Porque o Wolverhampton, ok, é da Premier League, mas não vem muito bem, mas vai ficar entre os quatro. Inclusive, esse mesmo Wolverhampton que pegou o Coventry na temporada passada e foi 3-0 para o time do Coventry. O Manchester United com o Liverpool, Manchester City com o Newcastle, o Chelsea com o Leicester. Esse jogo já foi final de Copa da Liga. O Chelsea, Juan, o Chelsea que tem é favorito, é time da Premier League, mas o Leicester é o líder da Championship, então não é muito fácil para a equipe do Chelsea, não. Ô, Rosinho, a gente está acontecendo também paralelo à Copa da primeira, aliás, a Copa da Liga Profissional lá da Argentina, a Copa da Argentina. Então, a gente não teve rodada da Liga Profissional, alguns times jogaram a Copa da Argentina, tá certo? Então, nesse final de semana, sim, vai ter jogos valendo pela Copa da Liga Profissional. E, Juan, é 32 avos de final. O Juan vai atualizar quem classificou. São Lourenço 1-0 no Independente Civil Coy. Passou o São Lourenço, o Sarmiento 1-1 com o Temperley. Passou o Temperley nos pênaltis. Vélez Sarsfield 2-1 no Sportivo Las Paris. Aqui é só um jogo, perdeu, tá fora. O Tigre 1-0 no Chacarita Júnior. Esse jogo que foi abandonado por algum motivo. O River Plate 3-0 no Excursionistas. O Belgrano perdeu 2-1 para o Mitrier Belgrano. O Deportivo Riestra 1-0 no Comunicaciones. O Rinazzi La Plata 2-1 no Espanhol. E o Estudiantes 3-0 no Argentino MM. Será que eles vendem chocolate? Juanzinho, lembrando que foram poucos jogos, né? São 32 avos de final, faltam muitos jogos para a gente conhecer os times que vão para 16 avos de final. Já chegando no final do bate-bola, Juan, a gente teve a última rodada da Copa Ouro Feminino, né? O Brasil ganhou os 3 jogos. A gente teve um jogo atrasado, o Argentina ganhou 3-0 da República Dominicana, e o Juan vai atualizar os jogos da terceira e última rodada. Paraguai 3-2 em El Salvador, Canadá 3-0 na Costa Rica, Brasil 5-0 no Panamá, Colômbia 2-0 em Porto Rico e os Estados Unidos perdeu 2-0 para o México. Os Estados Unidos que era franco favorito. Surpresa essa derrota dos Estados Unidos, mano. Estados Unidos que é franco favorito no futebol feminino. E aqui a gente tem a prova que se colocar as mulheres para jogar no futebol masculino no Brasil, elas fazem mais estrago. O grupo A, Juan, lembrando que são 3 grupos de 4 times, classificam os 2, o primeiro e o segundo colocado de cada grupo, ficam 6, e dos 3 segundos colocados, o primeiro, terceiro e o segundo terceiro também classificam para ficarem 8 e a gente ir para as
quartas de finais em jogo único, Juan. Lembrando que lá é tiro curto, né? Então, mais 3 jogos, quem ganhar 3 jogos é o campeão da Copa Ouro, e o Brasil está muito forte. Juanzinho, no grupo A passou o México em primeiro, surpresa, e a equipe dos Estados Unidos passou em segundo, os dois classificados. A Argentina classificou, aliás, a Argentina foi terceiro colocado, Juan. Grupo B. Brasil em primeiro, a Colômbia em segundo, Porto Rico terceiro classificado. Ô Juan, o Brasil que passou com 100% de aproveitamento ao lado do México. No grupo C, passou o Canadá em primeiro, Juan. O Paraguai em segundo e Costa Rica ficou em terceiro. Então, os terceiros foram o Porto Rico, Costa Rica e Argentina. Quais foram os 2 melhores terceiros colocados? Foram a Argentina e a Costa Rica. Argentina e a Costa Rica. Com isso, as quartas de finais ficaram assim, Juan. Canadá e Costa Rica, Brasil e Argentina, México e Paraguai, Estados Unidos e Colômbia. O Vanzinho, o vencedor de Brasil e Argentina enfrenta o México ou o Paraguai nas semifinais. O vencedor de Colômbia e Estados Unidos enfrenta o Canadá ou a Costa Rica. Juan, eu me arrisco... Colômbia é essa que é a... Chegou nas quartas de final, se não me engano. Do Mundial, né, Juan? Do Mundial, eu me arrisco a dizer que se o Brasil quiser ser campeão, vai ter que enfrentar na final ou Estados Unidos ou a equipe da Colômbia. Tá certo, Juan? Com certeza. Pronto, chegando no finalzinho do bate-bola, Juan, hoje a gente vai finalizar com o hino do Fluminense, em homenagem aos tricolores, campeão da Copa, aliás, da Recopa Sul-Americana. Antes, Juan, tem a convocação, primeira lista do Dorival Júnior, e eu, sinceramente, gostei da lista, ele está dando oportunidade, Juan, muitos jogadores foram convocados pela primeira vez. Esses jogadores que estão com asterisco foram pela primeira vez, Juan, e o Amutuca está me ferroando na hora do bate-bola, aí lasca. O Juanzinho, também acabei de matar uma. Juanzinho, agora eu não gostei do Richarlison, gente. O Richarlison, pelo amor de Deus, com o Tite insistia demais com o Richarlison. Com o Diniz, o Richarlison não era mais nem titular, perdeu a titularidade. Aí o Dorival vai e leva o Richarlison, só falta ele colocar ele como titular, né? Aí venhamos, convenhamos, já começa mal. Mas, em linhas gerais, gostei sim da lista do seu Dorival Júnior. Vou torcer demais que dê certo. O Brasil que tem 2 amistosos, Juan, pesadíssimo. Reginho que vibra com essa notícia. É sim, Juan. O Brasil joga com a Espanha e com a Inglaterra, 2 amistosos, e depois, antes da Copa América, Juan, o Brasil joga com o Canadá e também com os Estados Unidos, depois vai disputar a Copa América lá nos Estados Unidos. Vamos torcer, né? Torcer que dê certo. O Juanzinho, goleiros, o Bento, do Atlético Paranaense, o Edson do Manchester City e o Rafael do São Paulo. O Rafael, o asteriscozinho, convocado pela primeira vez. A gente vai ver, Juan, alguns jogadores que jogaram com o Dorival no São Paulo e foram campeões da Copa do Brasil. Os laterais, Juan. A gente teve o Danilo, da Juventus, o Ian Couto, do Girona. O Ian Couto, que está jogando demais, uma prova disso é que o Girona também está na segunda colocação também, com o auxílio do time, mas o Ian Couto também está jogando muito. O Ayrton Lucas, do Flamengo. O Ayrton Lucas que não está no bom momento, mas... Deu uma melhorada. Depois que o Vinha veio, ele deu uma melhorada, está jogando bem. Lateral, que ajuda lateral, é uma maravilha. E o Wendel do Porto. Então, lateral, Juan, não tem nenhum que foi convocado pela primeira vez, né? Todos já tinham sido chamados por outros treinadores. E assim, Juan, a equipe aliás, os laterais, eu acho que não tem surpresa, não. Agora, se tem algum jogador do Girona, Juan, e alguém que não acompanha o futebol, pode ficar surpreso, pode ficar assim, olhando de banda, mas os caras merecem. Os caras estão fazendo um campeonato, uma La Liga sensacional, Juan. O zagueiro, Juan, o Beraldo, ex-São Paulo, agora é do PSG, esse jogador chamado pela primeira vez. Gosto de achar graça o Beraldo. O Gabriel Magalhães do Arsenal, o Marquinhos do PSG e o Murilo do Palmeiras, também bom zagueiro, Juan, e também chamado pela primeira vez. Os meio-campistas são o André do Fluminense. Essa eu gostei demais. Esse cara merecia demais, cara. Esse André Pereira do Fula, ex-jogador do Mengão, merece demais. Só que ele já foi chamado por outros treinadores. João, continue. Esse cara não jogava pela Espanha? Não, ele poderia ser chamado pela Espanha, mas já foi convocado pela seleção brasileira.
oficialmente o Bruno Guimarães do Newcastle, temos o Casimiro do Manchester United, o Douglas Luiz do Aston Villa, João Gomes do Wolverhampton, o nosso João Gomes, o Lucas Paquetá do West Ham e o Pablo Maia do São Paulo. Eu gostei disso daí, achei interessante. Pablo Maia também convocado pela primeira vez. A gente está vendo aqui muitos jogadores do São Paulo, e é bem natural que o Dorival dê chance, os jogadores foram campeões com ele. Os atacantes, o Hendrick do Palmeiras, o Gabriel Martinelli do Arsenal, o Rafinha do Barcelona, essa não, o Richard do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, o Savinho, Juan, jogadoraço, jogando, fez 3 gols pelo Girona no final de semana, ex-Atlético Mineiro, também chamado pela primeira vez. E essa que é uma escolha completamente unânime, né? E o Vini Malvadeza, jogador do Real Madrid, aí os convocados, primeira lista do Dorival Júnior para a seleção brasileira. Como eu falei, o Brasil estreia contra a Espanha. Aliás, o Dorival estreia contra a Espanha. O Brasil tem 2 amistosos contra a Espanha e contra a Inglaterra. Tá certo, Ozinho? Então aí a gente falou tudo de importante que aconteceu no meio de semana e vamos finalizar com o hino do Fluminense. O Fluminense, que é o atual campeão da Recopa Sul-Americana, o atual campeão da Libertadores, daqui uns 15, 18, 22 dias, estará estreando na fase de grupo da Libertadores. E nós vamos acompanhar nesse final de semana os resultados do Farizão. A gente vai passar, Rua, no programa de segunda-feira, um raio-x de tudo que aconteceu na primeira fase e projetar a segunda fase, porque tem um sorteio, né, que vai acontecer no Colégio Cordeiro, às 9 horas de domingo. Vamos torcer, né, que o Cruzeirão dê sorte e também passe para a próxima fase, se coloca entre os 16 para ir para as oitavas, né, Juan? Passou a primeira fase, eram 64 times, a 32 aves de final. Agora são 32 times, 16 aves de final. Vão ficar 16 times, que são as oitavas, e daí até a final. Vamos torcer demais, acompanhar o resultado do terrão, tudo de importante que acontecer no Brasil e no mundo. Futebol amador, a gente vai trazer no programa de segunda-feira e também vamos trazer a tabela da Série B. Os jogos do Ceará Sporting Clube, o Ceará, o principal, aliás, a meta do Ceará para 2024 é retornar à Série A do futebol brasileiro e, se Deus quiser, vai dar certo. Mais alguma coisa, Juan? Parabéns para o Fluminense, campeão da Recopa. Vamos tocar esse lindo hino do futebol brasileiro. É o hino do Fluminense, tá certo? Por hoje, até segunda-feira com mais um bate-bola. A gente tentou fazer o programa hoje ao vivo, infelizmente não deu certo. A gente fez gravado. Se a internet deixar, segunda-feira a gente faz ao vivo. Um abraço, até segunda-feira. Um abraço pro Dedé, Juan. Dedé, meu amigo, presidente do Cruzeirão da Massa, ele que assiste o nosso programa no YouTube. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão, das 3 cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor, vence o Fluminense.